Olá, queridos e queridas, guerreiros de oração. Graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus. Queridos, hoje nós iremos abordar um tema que fala sobre iniquidade e feitiçaria. Feitiçaria é uma palavra cuja conotação invoca em nossa mente ou pensamento imagens de homens e mulheres vestidos a caráter, dançando em um terreiro de macumba, fazendo despacho em encruzilhadas, invocando espíritos malignos, perturbadores de vida, para atentar um mal contra a vida de alguém. No livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15, do 22 ao 23, Samuel viu feitiçaria na vida de Saul, ao dizer-lhe: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. Queridos, observe a ligação entre rebelião e feitiçaria feita por Samuel. Ele liga as duas coisas dizendo que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A palavra hebraica usada para feitiçaria é kezem, cuja tradução em português é adivinhação, feitiçaria e bruxaria. Alguns tradutores, contudo, dizem que a tradução exata desta palavra, em referência ao ocultismo, é desconhecida. A importância, amados, portanto, não está na palavra, mas no resultado da feitiçaria. O texto deveria ser lido assim: a rebelião é feitiçaria. E assim o contexto ficaria bem claro. Uma coisa é comparar a rebelião à feitiçaria, e outra bem diferente é afirmar que ela é feitiçaria. Nenhum cristão, estou certa, iria praticar obras de feitiçaria sabendo do que se trata. Quantos, porém, estão vivendo sob a influência por causa do engano da rebelião? Amados, qualquer prática de feitiçaria traz o mesmo resultado. Abre acesso diretos à atuação demoníaca no mundo espiritual, cujo alvo é controlar pessoas, circunstâncias nas mais diversas situações, como eu bem já citei. Isto ocorre através de avenidas sem que a pessoa entenda o que está acontecendo no mundo espiritual. Uma pessoa não percebe o que está fazendo, nem a dimensão de sua ação, ignorando totalmente o envolvimento dos poderes das trevas ao seu redor. O alvo da feitiçaria é controlar, mas inevitavelmente a pessoa que é controlada passa a ser a controladora por causa do envolvimento no reino demoníaco. Talvez você se pergunte: por que uso o termo direito legal? Às vezes nós usamos esse termo nas mensagens, no momento das orações de batalha. Então, por que o uso do direito legal? É quem Deus estabeleceu ordens de ação no mundo espiritual. Sob a severa lei de Deus, os demônios não têm o direito de habitar nas regiões das trevas. Sendo assim, a desobediência à autoridade divina, seja direta ou indiretamente,
afasta a pessoa da luz, levando-a para as trevas espirituais, onde o inimigo tem acesso legal por ser território dele. Confere com 1 Tessalonicenses 5:5 e Mateus 6:24. As pessoas que voluntariamente se entregam a Satanás conhecem bem este princípio. Outras, entretanto, são levadas pelo engano, em sua ignorância, confundindo iniquidade com liberdade. Rebelam-se achando que com isso estão ficando livres. Entretanto, não há liberdade na rebelião. O Novo Testamento dá um retrato do que geralmente ocorre. O rebelde se torna escravo da depravação. Pedro expõe este erro da seguinte maneira: essa gente, com palavras de vaidosa arrogância e apelos aos desejos libertinos da carne, seduz os que estão quase conseguindo fugir do erro. Fazem afirmações dizendo: você tem o direito de ser livre, de fazer o que quiser. Prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que domina. 2 de Pedro 2, de 18 a 29. A verdade, queridos, é bem clara. Não existe liberdade. Ao contrário, o rebelde é escravo do diabo e está sob o controle da rebelião, abrindo com isso sua alma ao controle e à opressão demoníaca. Paulo enfatiza este ponto. Você pode escolher o pecado ou a obediência. Aquele a quem você se submete será o seu patrão e você o servirá. Romanos 6,16. Olha aí, queridos. A palavra de Deus, ela se interpreta. O que está lá no Velho Testamento é interpretado no Novo Testamento. Por isso que é importante ler os dois testamentos. Amados, a verdade é bem clara. Não existe liberdade. Ao contrário, o rebelde é escravo do diabo e está sob o controle da rebelião, abrindo com isso sua alma ao controle e à opressão demoníaca. A palavra de Deus é clara, queridos. A palavra de Deus é clara. Não há engano na palavra de Deus. Vamos observar aqui 2 exemplos. Caim teve a oportunidade de escolher entre fazer a vontade de Deus, fechando as portas ao pecado e aos demônios, que é a feitiçaria, e escolhe fazer sua própria vontade, rebelando-se e permitindo o acesso do pecado e do mestre que o controla. Gênesis 4:7. Como Caim poderia fechar as portas? Você pode estar me perguntando. O Novo Testamento nos diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submessa-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículos 6 e 7. Quando nos submetemos a Deus, resistimos ao diabo, fechando com trancas as portas de acesso ao inimigo. Submeter-se é obedecer e não está limitado apenas às ações, mas algo que envolve todo o nosso coração. Muitas pessoas tentam resistir ao diabo, orando fervorosamente e citando as Escrituras. Não que estejam erradas, eu mesma, como líder de vocês, do ministério, os incentivo a fazer isso. Orar a palavra. Tá? Esta é uma forma de guerrear no mundo espiritual.
Só que não adianta fazer tudo isso e viver em constante rebeldia à autoridade divina em outras áreas. Vocês estão observando aí, queridos, queridas? Observem bem sobre o pecado de rebeldia. O diabo fica rindo da pessoa quando esta desobedece, porque ela dá direito legal dele entrar em sua vida. Ela dá legalidade. Uma pessoa pode amarrar ou dar as voltas até ficar vermelha em Satanás, mas nada adianta, pois a falta de submissão a Deus e a sua palavra é maior do que as palavras que fala. Não adianta citar a palavra de Deus e você só fazer o que você quer. Você não obedece à palavra. E essa é uma porta de entrada para que Satanás venha agir na vida de muitas pessoas. Tenhamos cuidado, queridos e queridas. A queda de Caim foi progressiva. Primeiro ele injuriou seu irmão e, como consequência, o ódio, seguido do engano, entram em seu coração, uma espécie de caminho asfaltado em direção ao crime. Quando o pecado entrou no coração de Caim, ele fez o que nunca se passaria antes em seu coração. Se quando jovem, alguém lhe tivesse dito: um dia você vai assassinar o seu irmão, provavelmente ele teria respondido: você está louco, nunca faria uma coisa dessas. Entretanto, ele matou o seu irmão. Por quê? Porque a desobediência abriu a Satanás as portas de seu coração e este o dominou. A rebelião abriu uma porta na alma de Saul, permitindo a entrada de um espírito controlador, levando-o a comportar-se de forma estranha, alheia à vontade de Deus. A Bíblia dá a entender que pouco tempo depois daquele ato de rebelião, um espírito maligno começou a atormentá-lo. 1 Samuel 16:14. Não houve libertação para Saul, porque também não houve arrependimento sincero. Queridos, nós temos que observar bem as Escrituras Sagradas e viver de acordo com o que recebemos do Senhor por meio delas. Saul se tornou um homem bem diferente. Antes, ele nem queria assumir o fato de que era o rei. Era obediente ao seu pai, respeitava as leis de Deus. Naquela ocasião, se você tivesse falado a ele, profetizando: Saul, você vai matar 85 sacerdotes do Senhor, todos inocentes, e matará também todas as suas esposas e filhos, ele teria se jogado com fúria contra você, exclamando: eu nunca faria uma coisa dessas. Entretanto, ele fez. 1 Samuel 22, 17 e 18 comprova. Aquele espírito maligno o levou a viver uma vida de ciúmes, inveja, ira e ódio. Levou-o a rebelar-se e a ser um criminoso.